Olá pessoal, Lucas Pérez aqui passando para mais uma dica aí sobre gestão e transporte de material biológico. A ideia que hoje que eu resolvi falar com vocês é sobre prazo de transporte, tá pessoal? Existe uma lógica em logística que é a máxima do ganho de escala, tá? Então as transportadoras para terem lucro, né, para conseguirem ter uma margem maior e ser sustentável, ela precisa construir um ganho de escala, né? Ou seja, ter custos marginais menores à medida que vai crescendo. Então ela tem um custo se for uma carga de um cliente, um custo menor na segunda carga, menor ele vai exponencialmente caindo, né? Então, como que é feito isso? Em geral, as transportadoras tradicionais têm esse ganho de escala com o uso do prazo de transporte mais longo, né? Então, o que ela faz? Ela coloca, por exemplo, na tabela dela de malha, que ela faz Rio de Janeiro, São Paulo em D+5. Tá, obviamente, nenhum caminhão ou nenhum veículo gasta 5 dias para fazer Rio-São Paulo ou São Paulo-Rio, mas ela coloca esse prazo exatamente para poder acumular carga e com isso encher o caminhão e ganhar escala, né? Então é a mesma coisa que também acontece com transportadora aérea, também trabalha com prazo, né, as companhias aéreas, para encher o compartimento de carga e ter essa flexibilidade. Então isso faz, então de fato assim o prazo ele altera, ou seja, se eu estou enviando um kit diagnóstico, eu estou mandando insumo para suprir unidades ou para suprir meus clientes, né? Eu forneço tubos para o meu cliente mensalmente, por exemplo. Eu não preciso de um prazo de D+1 ou de D+2. Eu consigo programar uma logística, né? Programar uma gestão de estoque de reposição mensal em que um prazo de D+5, talvez até mais, já me atenda, né? Se esse material não precisar de cuidado muito específico de refrigeração, etc. Então, eu gastar um transporte D+1 para um material que poderia ser D+5, por exemplo, ou seja, eu vou embarcar aéreo quando eu poderia embarcar terrestre, por exemplo, realmente é um desperdício de dinheiro. Então, usar prazos mais curtos do que o necessário realmente é um erro, porque sempre vai custar mais. Agora, quando a gente fala do biológico em si, nem sempre isso é verdade, porque tem rota, por exemplo, em que eu só consigo fazer um embarque aéreo e esse transporte aéreo vai ter que ser de qualquer jeito como voo prioritário por ser biológico, e esse dependendo da companhia aérea, e aí nesse caso o custo da transportadora vai ser praticamente o mesmo se ela fizer em D+1 ou em D+2 ou em D+3. Tá, então, para os insumos, para kits, para correlatos, vacinas, geralmente o prazo errado vai ter um impacto maior. Geralmente você tem um prazo mais longo que você poderia utilizar. Você paga um prazo muito curto, você pode estar pagando a mais necessariamente. Agora, para transporte biológico especificamente, algumas vezes isso é possível. Então, uma rota que D+2 vai ser realmente mais barato do que D+1, por exemplo, tá? Então, vamos supor uma coisa factível, Porto Alegre, São Paulo, se for D+1, vai ser um preço X, porque ele vai terrestre em D+2, e se for D+1 ele vai aéreo, então vai ser 2x, por exemplo. Tá? Então esse é um exemplo, Porto Alegre, São Paulo, né? Seria um exemplo que daria para ter um preço D+2 e outro preço D+1. Mas nem sempre isso faz sentido, tá pessoal? Então eventualmente, por exemplo, se eu for levar um material biológico de Manaus para São Paulo, ele tem que ir aéreo, então ele vai fazer pouca diferença se ele for D+1 ou se ele for D+2, porque ele vai aéreo no voo prioritário de qualquer jeito. Então fiquem atentos a esse ponto, tá? De quando realmente é necessário os prazos de transporte, sempre utilizando um que seja suficiente para garantir a integridade e a estabilidade do material, mas sem gastar desnecessariamente também, tá? Obrigado e até a próxima.